Olá, hoje vamos falar sobre o quanto o seu posicionamento ou não posicionamento na vida impacta diretamente na sua qualidade de vida e nos seus resultados. Fica aqui comigo que eu já volto para a gente conversar sobre este assunto. Muito bem, então hoje vamos falar um pouco sobre como o seu posicionamento ou a falta de posicionamento afeta diretamente os resultados da sua vida de maneira geral. Mas para que a gente possa trabalhar esse assunto, é importante primeiramente que você tenha clareza de quem você é. E olha só, você não é aquilo que você faz. O que é que você responde quando alguém te pergunta quem é você? Normalmente nós temos o costume, o hábito de sair respondendo logo aquilo que a gente faz, como se nos definisse. Eu sou empregado, eu sou funcionário, eu sou empresário, eu sou um contador, eu sou um advogado. Mas espera aí, você é o que você faz? Não, você precisa ser você mesmo. Existem 3 dimensões na nossa vida: o ser, o fazer e o ter. Então, quem é você? O que você faz e o que você tem são coisas distintas e nós não podemos confundi-las. Então, primeiramente, para que você possa ter um bom posicionamento mediante as situações da sua vida e possa extrair os máximos resultados possíveis de cada situação a seu favor, é muito importante que você primeiro separe essas 3 dimensões. Então, quem é você? Quais são os seus valores? Veja que nós somos definidos pelos nossos valores. Eu poderia te dizer que eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa disciplinada, sou uma pessoa temente a Deus e poderia colocar diversos outros valores que eu tenho comigo. Quais são então os seus valores? Quais são os valores que te definem? E para te ajudar, vamos deixar aqui já combinado assim. Valores são todos aqueles itens que nós temos conosco e que nós não abrimos mão sob nenhuma situação. Como eu acabei de dar um exemplo, a honestidade é um valor. Então, quando você carrega esse valor e ele define quem você é, dificilmente você irá se deixar levar por situações desonestas, por propostas desonestas. Você é uma pessoa justa, então você tem o valor da justiça. Então, se você carrega isso consigo e isso te define, dificilmente você irá ser injusto com as pessoas, com as situações, em quaisquer aspectos. Então, a primeira questão para ajudar você a responder quem você é que você faça uma lista dos seus principais valores. Você vai precisar se conectar consigo mesmo para fazer essa lista. Faça uma lista com 5, 10, 15, quantos valores vierem à sua mente para que você entenda melhor quem é você. Além de você saber quem você é em termos de valores, é muito importante também para o seu posicionamento adequado perante as situações da vida, que você tenha clareza dos seus papéis nesta vida. Todos nós, como seres humanos, desenvolvemos papéis. Então, eu posso ser pai, posso ser marido, posso ser filho, posso ser irmão, amigo, colega de trabalho, posso ser um líder, posso ser um liderado. Enfim, existem diferentes papéis que nós exercemos na nossa vida. Então todos somos filhos, aí somos homem ou mulher, somos pai ou mãe, somos irmão, irmã, padrinhos, madrinhas, tios e assim vai. Então nós podemos exercer muitos papéis na área pessoal. E na área profissional, quem você é? Você é um profissional liberal? Você é um empregado? Ou você é um empresário? Ou será que ainda você é um empreendedor? É um autônomo? Quais são os papéis que você realiza profissionalmente? Esta clareza é muito importante para que você saiba exatamente, primeiro, quem você é e depois, quais são os papéis que você exerce nos diferentes contextos da sua vida. E veja que mesmo exercendo papéis, o pano de fundo, o que estará em segundo plano em cada papel que nós exercemos na vida é quem nós somos. Eu jamais vou ser um profissional diferente daquela base de valores que eu tenho comigo, de quem eu sou. Eu não posso ser um bom pai, uma boa mãe, se eu não tiver comigo aqueles valores importantes de quem eu sou. Eu apenas exerço papéis. Quais são os papéis que você exerce na sua vida? Como é que você se comporta quando está com os seus amigos? É diferente do comportamento de quando você está com os seus pais? É diferente, talvez, da postura que você tem mediante a sua esposa, mediante o seu marido, talvez mediante os seus filhos? Esses comportamentos estão ligados aos papéis que nós exercemos em cada situação. Porém, nós nem sempre estamos conscientes, não temos clareza disso. A gente simplesmente vive e vai encaixando. E aí começa muitas vezes a acontecer desvios. Já o posicionamento tem a ver com o quê? Tem a ver pontualmente com a forma
como você se posiciona no momento em que você vai exercer os seus papéis. Se você, por exemplo, tem um papel de pai, você tem seus filhos, em determinados momentos você tem que exercer um papel de pai, correto? Seus filhos têm que lhe ver como pai, seus filhos têm que lhe ver como mãe. E o que quer dizer ser pai e ser mãe? Primeiramente, você, antes de ser pai e mãe, você tem os seus valores, que não pode se perder no momento em que você está se relacionando, educando, corrigindo, amando os seus filhos. Você, primeiramente, tem que trazer consigo aquela clareza de quem você é. Segundo, você exerce naquele momento, naquela situação, o papel de pai, o papel de mãe. E aí, como é que você se posiciona para exercer esse papel? Você se posiciona verdadeiramente como pai e como mãe? E para responder essa pergunta, nós temos que ir mais a fundo. O que significa ser pai e ser mãe para você? Quais foram os exemplos de pai e mãe que você teve na sua vida? E às vezes não precisa nem ser o pai e mãe de sangue. Aquele pai e mãe que nos criou, que nos educou, que cuidou de nós até que nós nos tornássemos adultos. Quais são os seus exemplos, os seus modelos de pai e de mãe? Indo um pouquinho mais fundo, que tipo de pai ou mãe você gostaria de ser? É aí que você se posiciona. Se você quer ser um pai liberal, você vai ter um posicionamento condizente, congruente com essa sua vontade, com esse seu desejo. Se você quer ser um pai ou uma mãe um pouco mais rigoroso, você vai se posicionar perante o seu filho com essa postura. Mas para que você seja rigoroso, para que você seja liberal, tudo isso está ligado a quem você é e como você enxerga o papel que você está exercendo. Um pai ou uma mãe é o responsável pelo filho, é o responsável. Entenda, ser responsável pelo filho é fazer com que ele cresça saudável, que ele cresça com uma boa educação, com saúde, seja uma pessoa honesta, etc. Você vai transmitir os seus valores para o seu filho, mas você vai cuidar dele, vai cuidar para que ele não caminhe pelo caminho que você não gostaria que ele caminhasse, talvez pelo caminho que você jamais caminharia. Você não vai permitir que o seu filho caminhe por este caminho. Por isso é importante o posicionamento. Se o seu filho lhe enxergar como pai ou como mãe, com o devido respeito que ele deve a você, vai ser muito mais fácil e muito mais tranquilo, mais saudável a relação entre vocês. Porém, se você não se posiciona, dificilmente seu filho irá atribuir a você este grau de respeito. E aí você vai ter muitos conflitos na relação com o seu filho. Se pensarmos na questão de relacionamento com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido, em algum momento você tem que se posicionar também. Primeiro, quem eu sou, o meu papel de marido ou esposa, e dentro desse papel qual é o meu posicionamento. E aí vamos lá para o nível de significado. O que é que significa para você ser marido ou ser esposa? Quais são os modelos que você observou, que você acompanhou, as experiências, os valores que você tem consigo a respeito desse papel de marido ou esposa? Qual tipo de comportamento, afinal de contas, um marido e uma esposa têm que ter um com relação ao outro? Uma postura de respeito, uma postura de amor, de carinho, de compreensão, de parceria, enfim. Veja quantos valores tem que estar claro para que você coloque esses valores para fora dentro daquele papel que você exerce. E assim você se posicione da maneira adequada naquele papel. Caso você não se posicione adequadamente a cada papel, a cada situação, você irá acabar tendo resultados que você não gostaria. Se eu não me posiciono como marido ou como esposa, neste exemplo, possivelmente eu não vou ter do meu companheiro o devido respeito e a devida consideração àquilo que eu verdadeiramente sou, marido ou esposa. É preciso se posicionar certo. Se você tem uma esposa, se você tem um marido, veja que a relação é muito mais do que uma amizade. É uma relação de marido e esposa. É um casal. É diferente. Se você se posiciona como um amigo da sua esposa, você está se posicionando igual a talvez outros amigos que ela tenha. E o mesmo ao contrário. Você, esposa, se posicionar como amiga do seu marido, você está se colocando num nível igual ao das possíveis amigas que ele tenha. O mesmo acontece lá com os filhos. No exemplo anterior. Se você se posicionar como amigo, eu sou simplesmente amigo do meu filho, você está se colocando no nível de amigo. E será que os amigos têm o mesmo comportamento
comportamento, preocupação, responsabilidades, comprometimento com a outra pessoa? Possivelmente não, porque o papel de amigo é diferente. Está entendendo? Então é importante que você se posicione como marido, como esposa, como pai, como mãe. E dentro da empresa, como é que você tem se posicionado? Você precisa ocupar o espaço que te pertence. Você foi contratado naquela empresa para realizar o quê? O que é que se espera de você? Qual o motivo pelo qual você foi contratado, afinal de contas? Será que você sabe responder essa pergunta? Quais são os resultados que são esperados de você? É esperado um resultado 10. Qual é o resultado que você tem entregue para o seu empregador? 8, 7? Ou será que você está entregando 12, 13, 15? Independente de ser esperado 10. É o posicionamento. Como você se posiciona quando a empresa precisa de você? Fora do horário, por exemplo. Num dia que não era sua responsabilidade estar lá. Talvez para substituir alguém, talvez para uma grande ação em conjunto, onde vários colaboradores estarão lá reunidos para realizar determinada atividade fora do contexto do dia a dia, alguma atividade adicional, diferenciada. Como você tem se posicionado? E quando aparece uma oportunidade dentro da empresa, eventualmente abre uma oportunidade numa outra função que talvez fosse mais o seu agrado, talvez abra uma oportunidade até de um grau maior hierárquico dentro da empresa, talvez até que venha a trazer mais ganhos, mais tranquilidade, segurança, estabilidade. Como você tem se posicionado? Você está lá pronto para encarar essas oportunidades? Você está lá pronto para aproveitar essas oportunidades? Ou será que você simplesmente não se posiciona, fica assistindo tudo ao seu redor, deixando que a vida aconteça sem que você nada faça para trazer a vida a seu favor? É importante se posicionar. Tem uma maneira bem legal da gente pensar também, que é o seguinte, é falar um pouquinho do legado. Se nós formos pensar da seguinte forma, se amanhã eu não estiver mais trabalhando naquela empresa, como eu serei lembrado? Serei lembrado pelos meus valores, pela pessoa que eu sou, pela forma como eu exercia o meu papel lá dentro, pelo meu posicionamento perante tudo o que acontecia. Ou talvez eu não vou ser lembrado de forma alguma. Em pouco tempo eu vou ser esquecido e não deixei marca nenhuma. E na sua casa? Se você, por uma razão ou outra, não estivesse mais na sua casa ou não tivesse mais disponível para as pessoas que você ama, como você seria lembrado? Qual é o posicionamento que você exerce na sua vida? E o quanto isso tem te trazido resultados? E a falta de posicionamento? Falta de posicionamento também gera resultados. São os dois lados, é igual. Se eu me posiciono, por exemplo, profissionalmente para assumir maiores funções, assumir maiores responsabilidades, maior tempo, maior dedicação, maior esforço, consequentemente alcançando maior ganho. Isso é resultado. Desenvolvimento de uma carreira, ser lembrado de maneira positiva, ser lembrado para as grandes oportunidades, não ser lembrado no momento em que se tem que escolher alguém para ser demitido. Isso é posicionamento. É assim que você vai ser lembrado. E dentro da sua casa, como é que o seu filho lembraria de você? O que seu filho diria de você? Que você é um bom pai, que é um amigão, que vive de igual para igual com ele. Isso pode até ser positivo em algum nível, desde que não haja o esquecimento de que você é pai e que quando você disser não, será não. Quando você disser sim, será sim. Quando você der um conselho, ele deve ser ouvido. E acima de tudo, quando você estiver dando o exemplo, ele deve se espelhar em você, querer ser como você. Para isso acontecer, você tem que ter se posicionado adequadamente. Então veja, se você se posiciona errado, mediante um papel que você exerce na sua vida, o resultado não será condizente com aquele papel que você está exercendo. Não vai acontecer. Se você, por outro lado, se posicionar adequadamente, tendo clareza que naquele momento, aquele papel que você exerce é aquele, e tudo que está dentro desse papel, as responsabilidades, o que se espera, as expectativas, e você com seus valores busca exercer esse papel, se posicionando adequadamente, pode ter certeza que o resultado será congruente, condizente com a maneira como você está sendo, agindo e se posicionando. Quer ter um bom resultado como pai? Posicione-se como pai. Quer ter um bom resultado como mãe? Posicione-se, assuma seu papel como mãe. Você quer melhorar a relação com o seu marido, com a sua esposa, uma relação de maior respeito, de maior carinho, amor, de companheirismo, de parceria? Assuma a clareza do seu papel dentro da relação e se posicione positivamente da forma que precisa se posicionar. Nos momentos em que exige-se um posicionamento, faça a sua parte, exerça o seu papel, se posicione. Assim você está assumindo o controle.
Caso contrário, você está sendo levado pelo posicionamento dos outros. Isso não é saudável para a sua vida. Então busque o seu posicionamento. Busque conhecer-se a si mesmo. Entenda quais são os papéis que você exerce, as responsabilidades, as atribuições que cada papel traz. E entenda o seu posicionamento dentro de cada uma dessas situações. E é claro, coloque em prática. Se posicione sempre que for necessário, esteja se posicionando. Veja que nós ocupamos vários espaços na vida. É um espaço para o pai, para a mãe, para o profissional, para o ser humano, para o homem, para a mulher. Olha quanto significado tem nisso. Se a gente fosse falar aqui, iria muito longe essa discussão, porque nós teríamos muito que ser falado em diferentes níveis de significados, de crenças, de valores. Mas, como a gente está focando hoje mais na questão do posicionamento, eu vou te deixar com estes conceitos, tá legal? Os conceitos de identidade. Quem você é? Quais são os seus valores? O que é que te define? O que é que as pessoas podem dizer de você que não seja aquilo que você faz? Quem é você? Isso é importante. Segundo aspecto, quais são os papéis que você exerce na vida? Você é consciente? Você tem que ter clareza dos papéis que você exerce, para que você possa exercê-los da maneira mais adequada possível, de acordo com os seus valores, com a sua percepção. E o seu posicionamento ao exercer esses papéis. Se colocar mesmo. Não adianta eu dizer, eu sou pai, legal. E daí na hora que precisa dizer não, na hora que precisa corrigir, na hora que precisa orientar, na hora que precisa amar o seu filho, eu não me posiciono como pai. Então não adiantou nada ter toda essa clareza. É preciso esse conjunto dessas três situações: identidade, clareza de papéis e posicionamento. Então, como é que você tem se posicionado mediante os papéis da sua vida? Quais são os resultados que o seu posicionamento até aqui tem dado para você? Você está satisfeito? Não? O que então precisa ser mudado? Quais são as estratégias, o direcionamento, a forma que você vai usar para melhorar o seu posicionamento mediante os papéis da vida? O que é que você precisa aprender? Aonde é que você pode buscar essas informações? Quem podem ser suas referências? Existe alguém que você possa conversar a respeito, que possa te aconselhar, que possa te ajudar nesse sentido? Você precisa agir. Se determinada situação não está congruente com aquilo que você acredita, você precisa mudar. E para mudar, você precisa fazer um movimento. Se movimentar, buscar dar este passo. Somente assim você poderá alterar esta realidade. Bacana? Então, eu vou deixando você por aqui, convidando a se inscrever aqui no canal, tá? Ativa as notificações aí, deixa seus comentários, curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, ajuda a levar essa mensagem para aquela pessoa que você acredita precisaria ouvir essa mensagem nesse momento e me ajuda a cumprir essa missão de levar evolução para a vida das pessoas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.